uma pergunta para você. Como saber quando algo está pegando fogo? A resposta não é fumaça, não é calor e nem luz. A resposta é porque queima. O fogo consome e inflama outro material. E qualquer incêndio que não se espalhe, ele acaba se apagando. Uma pergunta imperativa que devemos fazer para nós como igreja e como indivíduo é esta: vamos queimar? Vamos continuar pegando fogo? Porque se estamos estendendo as mãos aos outros e convidamos a conhecer a maior notícia do mundo, a notícia do que Deus os ama e perdoa, ou vamos ser extintos porque nunca compartilhamos a mensagem de Deus com nossos amigos e familiares? Um fogo que não arde é uma contradição. Um incêndio tem que se espalhar e se expandir se quiser continuar vivendo. Nesse trimestre vamos olhar para um valor que temos, para que não tenhamos um ou 2 anos e nos arrependamos por não ter pregado o evangelho. O valor que vamos olhar é esse: as pessoas perdidas importam para Deus. Portanto, ela deve ser importante para mim e para você também. Se as pessoas perdidas realmente importam para nós, como importam para Jesus, então nos engajaremos e ativamente nos propósitos de missões. Missões é um dos propósitos, dos planos que Deus planejou, tanto para a igreja como um todo, quanto para nós como indivíduos também. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, sou a diaconisa Tânia Anjo e como você, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando hoje o 4º trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos. E como vocês que me acompanham há mais tempo sabem, que todo início de uma nova revista eu gosto de começar com a capa. E qual é o tema desse trimestre? O tema é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vamos falar da capa? Bom, o que vemos na capa desse 4º trimestre é uma mão segurando o planeta Terra, certo? Você vê que esse nosso planeta ele está colocado em cima de uma Bíblia, a palavra de Deus. A mão de Deus é um símbolo de poder de Deus, aspectos criativos, força, orientação, instrução e disciplina. Independentemente de sistema em que vivemos, o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas até o confim das terras. Isso significa que, com a orientação da mão de Deus, por meio do Espírito Santo, todo crente deve compartilhar o evangelho por meio de palavras e condutas. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Amém? A lição de hoje, a primeira lição do trimestre, é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O que quer dizer etnocêntrico? Etnocêntrico é a visão de um mundo produzido a partir de nossos próprios valores, modelos e ideias. O etnocentrismo é definido como a crença na superioridade inerente ao próprio grupo étnico ou cultura, ou a tendência de ver outros grupos da perspectiva de si mesmo, ou seja, preconceituosas. Atitudes etnocêntricas são contrárias às escrituras e desagradam a Deus. A Bíblia deixa claro que etnocentrismo é pecado. E por isso, esse tipo de o título da nossa lição explica isso. Seres humanos, todas as raças, cores, origens étnicas, descendem de um homem e de uma mulher. Como tal, somos todos feitos à imagem de Deus. Certamente, essa imagem ela está corrompida pelo pecado. Ninguém é superior ao outro aos olhos de Deus. É porque somos criados à imagem de Deus que Deus nos mostra, não mostra parcialidade ou favoritismo. Ele não é parcial a uma raça ou etnia em detrimento de outra. Ele não mostra favoritismo a um grupo em detrimento de outro.
Nem devemos fazer isso. A prova da imparcialidade de Deus é mostrada no sacrifício de Cristo na cruz para a salvação de toda a humanidade. Jesus não morreu por uma raça ou um grupo étnico. Nós existimos para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos através de Jesus Cristo. O enfoque etnocêntrico é a grande comissão. O texto áureo vai nos dizer assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15. A verdade prática vai nos dizer assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Os objetivos da lição é conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e 3, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando nesse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E não esquecendo que esse slide novo vai estar aí debaixo, aí na descrição do vídeo, para você usar em classe, ok, professor? Então vamos lá. Tópico 1, a grande comissão. Subtópico 1, o que é a grande comissão? Quando falamos sobre a grande comissão da Bíblia, estamos falando de uma instrução específica imperativa dada por Jesus Cristo aos discípulos pouco antes de retornar aos céus, após a sua ressurreição. Uma comissão é um comando. O que é especificamente esse comando? De acordo com Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, um mandamento para ir e fazer discípulos. Jesus veio e falou com eles, dizendo: toda autoridade me foi dado no céu e na terra, e depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco sempre até ao fim dos tempos. Na grande comissão, Jesus ordenou aos seus 11 que saíssem pelo mundo e encontrassem homens e mulheres que seguissem a Jesus como o haviam seguido. E foi exatamente isso que fizeram. A questão é, a grande comissão se aplica apenas aos 11 discípulos, aqueles a quem Jesus estava falando, ou também nos inclui? A grande comissão inclui todos nós. Jesus pede a todos os seus discípulos que façam outros discípulos. O apóstolo Paulo não estava entre os 11, no entanto, ele foi um dos principais a fazer discípulos em todo o mundo conhecido do primeiro século. E os anjos? Eles queriam pregar em nosso lugar? Isso vem de uma má interpretação da palavra que se encontra na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A respeito dessa salvação, os profetas que falavam da graça que viria e vocês procuraram atentamente e com o maior cuidado, procurando descobrir o tempo e as circunstâncias para as quais o evangelho de Cristo neles estava apontando, quando previu o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram ditas por aqueles que pregaram o evangelho a vocês pelo Espírito Santo enviado do céu. Até os anjos anseiam por essas coisas. Em algumas Bíblias, algumas traduções, está anelam, perscrutar. Anelar é desejar, ansiar algo. Perscrutar é averiguar, investigar, sondar. Uma curiosidade, somente nesse versículo, é o único lugar da Bíblia que os anjos e profetas são mencionados juntos. Bom, em outras palavras, os anjos estavam procurando, ansiando e desejando ver o que os próprios profetas do Antigo Testamento estavam sendo movidos a prever. Não apenas os profetas, mas os próprios anjos ansiavam para ver a salvação. Durante a atual dispensação em que vivemos, a era da igreja, os anjos não têm permissão para pregar ou compartilhar o evangelho, a mensagem de Jesus,
com outras pessoas. Em nenhum momento a Bíblia diz que os anjos desejam pregar o evangelho. Esse é um erro. Quem tem a responsabilidade de pregação são os servos de Cristo, a igreja. Os anjos não sentem inveja, como muitos pregam por aí, mas fazem o seu papel designado por Deus através dos tempos. Assim, a responsabilidade da pregação é minha e sua. Os anjos sabem muito bem disso e nem ousariam desejar isso. Subtópico 2, a questão cultural. Cultura é um sistema integrador de crenças, sentimentos, valor e música, juntamente com seus símbolos, danças, padrões de comportamento, produtos associados, compartilhados por um grupo de pessoas. As pessoas vivem nela e a cultura vive nas pessoas. Não pode ser visto, mas está lá, mesmo assim. Os seres humanos são criaturas sociais, assim, a cultura abrange toda a gama de civilização humana. A ser um ser cultural é simplesmente ser humano. Devido a uma diversidade de contextos culturais, a verdade de Deus pode ser expressa de forma diferente de uma cultura para outra. Embora a natureza humana seja a mesma, as culturas são, em muitos aspectos, muito únicas e distintas. Nossa visão de mundo nos ajuda a selecionar suposições que se encaixam em nossa cultura e rejeitar aquelas que não se encaixam. A visão de mundo igualmente nos ajuda a interpretar outros pressupostos que adotamos para que neles se encaixem em nosso padrão cultural geral. É por isso que a interpretação da Escritura é distorcida. O apóstolo Paulo ficou chocado. Pedro ficou chocado ao ouvir que lhe disseram: mas eu orei por ti para que a tua fé não fale quando te converteres. Fortalece os teus irmãos. Sugeriria, no mínimo, que a transformação crítica, mesmo para um crente, ainda estava por vir. Isso assumiu um imperativo cultural, como resultado de uma visão. Lembra quando Pedro, ele articulou e abraçou um princípio central do cristianismo? Deus me mostrou que eu não deveria chamar ninguém de impuro ou imundo. Somente quando elementos de visão de mundo são transformados, um convertido será seus pontos cegos. Para os cristãos, as fronteiras dentro de nossos corações devem ser de suprema preocupação. As fronteiras dentro dos nossos corações determinam quem é merecedor e quem não merece, quem é como nós e quem não é. Como aprendemos desde que entramos na igreja, missões se faz com os pés do que vão, dos joelhos que se dobram e oram, e das mãos que contribuem. Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Sempre estou coçando o nariz por causa da alergia que dá aqui. O que é uma nação? Etimologicamente, o termo nação usado aqui no Novo Testamento provavelmente vem de etnos, e significa massa ou multidão, ligada pelos mesmos modos, costume ou outras características distintas. Aplicado aos homens, dando o sentido de pessoas. A palavra nação também pode se referir a um grupo de pessoas que compartilham uma história, tradições, cultura e muitas vezes língua, mesmo que esse grupo não tenha um país próprio. Isso ocorreu, por exemplo, com Israel. Quando saiu do Egito, era uma nação em busca de um território definido. Não existe delimitações, fronteiras, certo? Um grupo de pessoas são alcançadas, é um grupo de pessoas dentro do qual não há nenhuma comunidade de cristãos, crentes capazes de evangelizar esse grupo de pessoas. As últimas palavras registradas de Jesus aos seus discípulos foram estas: serei testemunhas de mim em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até o fim da terra. Essa é outra maneira de sabermos que a grande comissão é para nós e não apenas para os 11 primeiros discípulos. Jesus pretendia fazer discípulos, que eles avançassem em círculos cada vez maiores até chegar ao fim da terra. Os primeiros cristãos levaram o evangelho para a maior parte do mundo, então conhecido de sua época. Mas é preciso que você e eu
todos os seguidores de Jesus continuemos fazendo discípulos em todos os lugares do globo terrestre. Subtópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. O cumprimento da grande comissão acontece quando os crentes testemunham ou compartilhem seu testemunho, pregar o evangelho, batizar novos conversos e ensinar a palavra de Deus. Os cristãos devem replicar-se, fazer discípulo na vida daqueles que respondem à mensagem da salvação de Cristo. Lembre-se, hoje ovelha gera ovelha. O Espírito Santo é aquele que capacita os crentes a realizar a grande comissão, é aqueles que convence as pessoas de sua necessidade de um Salvador. O sucesso da grande comissão, da missão, depende de Jesus Cristo, que prometeu estar sempre com os discípulos enquanto eles cumpriram sua missão. Tanto a sua presença como a sua autoridade nos acompanharão no cumprimento da nossa missão de fazer discípulos. A sinopse do tópico 1 da lição vai dizer assim: a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Tópico 2, missões transculturais. Subtópico 1, conceito. Etimologia da origem da palavra transcultural. A palavra transcultural deriva da junção do prefixo trans, que significa atravessar, além, atravessar do outro lado, ir, e da palavra cultural, em alusão à cultura. Transcultural refere-se a algo que se estende além e através de diferentes culturas, abrangendo vários valores culturais, tradições, crenças e práticas. A missão transculturais estão tanto do outro lado da rua como do outro lado do oceano. Exemplo simples de nosso próprio país: você cruzando de um estado para o outro, encontramos culturas diferentes, vocabulários diferentes, comidas, música, vestimentas diferentes. Subtópico 2, a visão transcultural da Bíblia. A Bíblia é um livro transcultural, de Gênesis a Apocalipse, e resiste a muitos encontros transculturais. O livro de Gênesis, ele fornece uma definição de padrão de cultura, como as crenças, valores, costumes distintos de um grupo particular de pessoas que determinam como pensam, sentem e se comportam. Mas desde o princípio, o plano de Deus é que os homens mantivessem um padrão comportamental para a salvação, a santidade. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E a Bíblia é a agência escolhida para levar a palavra de salvação a todos. A fim de levar o evangelho às nações, devemos aprender a interagir com outras pessoas de uma maneira que nos permita comunicar a verdade claramente. Devemos entender nossa própria cultura, aprender sobre as culturas em que estamos entrando e articular o evangelho de uma maneira compreensível para as pessoas dessa cultura. O primeiro passo para entrar em uma nova cultura é ser observador, imitador, prestar atenção aos padrões de como as pessoas agem umas com as outras, saber como eles se cumprimentam. Em muitos países é muito comum que as pessoas falem vários idiomas, incluindo o inglês. A pessoa tem que estar ciente como o que a pessoa diz no seu grupo. Você fala uma coisa aqui, mas pode soar diferente ao ouvido dos outros. Se eles se abraçam, se eles se apertam as mãos, se eles se curvam, se eles se beijam. Observar como as crianças interagem com os mais velhos, como homens e mulheres interagem uns com os outros. A linguagem corporal que usam em ambientes formais e informais. E qualquer regra de engajamento em relação a comer, dar coisas às pessoas, jogar lixo fora, vestir-se adequadamente. À medida que aprendemos as normas de uma nova cultura, podemos participar desse comportamento. Mesmo que muito do que observamos para nós
Não faz nenhum menor sentido. Cruzar as culturas exige que saiamos de nossa zona de conforto e entremos em outra pessoa, a fim de mostrar respeito e assumir a postura de um aprendiz. Nosso dever não é falar sobre usos e costumes, e sim do amor na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho transcende a cultura e o contexto. A verdade das Escrituras e a mensagem de que Jesus veio viver entre nós, morreu por nossos pecados e ressuscitou para que possamos ter vida, é uma mensagem que não muda. Sobre o tópico 3, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar suas tarefas missional. As barreiras são inúmeras. Vamos ver que o comentarista colocou para nós, as barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. As barreiras geográficas vão desde o conhecimento de locomoção daquele país, se vai ter que andar de carro, de barco, até a pé, ou de animal, bem como o clima, conhecer o clima, se existe conflito eterno, né? Antes de fazer a viagem, o irmão ou o casal deve fazer seu melhor para aprender sobre a cultura com a qual estará envolvido. Ao interagir com os habitantes locais, a pessoa tem que estar atenta aos limites físicos, apertar na mão, beijar na bochecha. O brasileiro tem muita coisa de abraçar, né? Tem que ficar atento. Embora não seja capaz de aprender tudo sobre isso, ainda pode se preparar para aprender um pouco das diferenças culturais que vai encontrar. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Como eu falei, isso envolve também atos comportamentais, estar preparado, sair um pouco da zona de conforto e correr alguns riscos de alimentos, comer rato, morcego e tantos animais que para nós é estranho. Em alguns países, religião, a política e a religião se misturam. Por exemplo, é costume que algumas religiões cubram a cabeça ou tirem os sapatos antes de entrar em locais específicos. Seguir essas práticas é essencial para mostrar um sinal de respeito. Com essa atitude, você pode garantir que a sua experiência seja agradável e significativa. Outra forma importante é respeitar a cultura do país anfitrião, é vestir-se adequadamente. Ao viajar para lá, o missionário ou a missionária, é importante lembrar que diferentes países podem ter atitudes diferentes em relação à exibição pública de estilo de pele e roupas. Para garantir, a pessoa tem que estar, é melhor ser respeitoso. Pesquisar antes com antecedência que tipo de traje é apropriado na área que a pessoa vai atuar como missionário. Isso também vai ajudar a evitar situações embaraçosas devido à má compreensão das normas culturais. Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. E aqui a pessoa tem que se inteirar na conversão da moeda do Brasil para outra moeda, que é uma grande diferença, né? Precisa saber como é que eles trabalham com o dinheiro, como é a forma de pagamento. E aqui é imprescindível que a igreja que vai enviar um missionário tem que ter o compromisso de ajudar no campo. E é uma vergonha quando a igreja envia e não ajuda, né? Barreiras linguísticas, línguas nativas. Também é uma ótima ideia aprender algumas frases básicas no idioma local antes da viagem. Mostra respeito, interesse genuíno pela cultura, além de ser sempre útil a interação com outras pessoas. Para vocês terem uma ideia bem simples, na França, eles sabem falar um pouco de inglês. Mas se você chega falando inglês com eles não te respondem, eles até te enganam quando você pede uma informação. Você pergunta onde é tal lugar, eles podem te enviar para outro lugar, somente porque você pelo menos não deu um bonjour. Você não falou uma palavra básica em francês. Quando você falar pelo menos um bonjour para o francês, você mostra para eles interesse da língua, da cultura deles, entendeu? Então, de país para país, tem uns comportamentos que nós temos que nos adequar. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Extremistas de algumas religiões são bem violentos e a orientação do Espírito Santo é imprescindível para quebrar essas barreiras.
Tópico da lição 2, a sinopse 2 da lição: as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Tópico 3, visão global do evangelho no mundo. Sobre tópico 1, evangelização e discipulado. Tornar-se discípulo de Jesus envolve aprender sobre ele e seus ensinamentos. Os discípulos devem observar todas as coisas que Jesus ordenou. Portanto, parte de fazer discípulo é ajudar os outros a aprender sobre Jesus e como ele quer que vivemos. Se estudarmos a Bíblia com um desejo sincero de seguir Jesus em todos os seus ensinamentos, o Espírito Santo nos ajudará. E não só isso, devemos fazer discípulo não só no lugar em que vivemos, entre nossos vizinhos e amigos, e aqueles com quem entramos em contato. Uma das maneiras mais eficazes de fazer discípulo é permitir que outras pessoas vejam você vivendo uma vida semelhante a Cristo no dia a dia. Sobre o tópico 2, arrependimento e capacitação do Espírito. O que os discípulos precisavam antes de se lançarem nessa missão de partilhar, de compartilhar a fé com eles? Será que eles precisavam de uma espécie de manifestação exterior da prometida presença eterna de Deus? De acordo com Atos 1:8, sua espera em Jerusalém antes de sua partida era fundamental. A visitação do Espírito Santo seria um grande marco no ministério de compartilhar a fé e evangelização mundial. O Espírito Santo deveria ser o poder onipresente por trás de toda a operação evangelística e missionária. Eu estou sempre convosco. Era a promessa da presença de Deus. Aqueles que tomaram uma decisão firme de ser discípulo de Jesus devem ser batizados para demonstrar essa decisão publicamente. O batismo simboliza que uma pessoa foi ressuscitada de sua antiga vida de pecado para andar em novidade de vida. A sinopse 2 da lição vai dizer assim: a proclamação do evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Para concluir, pregar o Evangelho é a obra mais importante na face do planeta. Assim, é crucial que nós, como cristãos, saibamos como levar o Evangelho do Reino de Deus a todos os cantos do mundo. Embora essa possa ser uma tarefa difícil, Jesus espera que seu povo faça o seu melhor. Enquanto fizermos a nossa parte, Deus dará o aumento do nosso trabalho. Deus abençoe você, a sua casa, os seus projetos, a sua família, querendo o Senhor, se Ele não voltar, tá? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.